Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aqui sexta-feira, né? Louvado seja o nome do Senhor. Firmes e fortes, vencendo aí todo tipo, né, de oposição. Alguns dias são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas nós continuamos crendo na palavra de Deus, crendo no nosso Deus. Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida e por isso que nós nos renovamos a cada minuto, a cada instante. Nós buscamos a Deus, entramos em oração, lemos a palavra, lembramos dos seus feitos na nossa vida, que com certeza você tem muitos motivos para agradecer a Deus, a despeito de qualquer situação que você esteja passando hoje. Vamos estar orando? Eu quero te convidar a orar comigo. Fechar os teus olhos, colocar o teu pensamento em Deus, orar sempre, sempre com muita fé, pela sua família, pela tua vida, pelo nosso país, para que a gente possa sair de toda essa situação fortalecido. Estamos muito felizes que domingo as igrejas, né, podem estar abertas, você pode ir assistir o culto, tomando todos os cuidados. Nós continuamos, usando máscara, álcool e tudo mais. Você pode ir à casa do Senhor. Então é uma grande alegria, porque faz muita falta. Nós estamos na internet, eu estou toda sexta-feira, todo domingo, vou continuar trazendo a palavra, mas não deixe de ir à igreja. Vá à igreja, participe, né? E renove a tua fé, a tua alegria, não esmoreça. Porque a Bíblia, Deus, Jesus, já nos preparou e nos avisou que tudo isso ia acontecer. E outras coisas irão acontecer. E Ele é um Deus que cumpre a palavra dele. Ele não falha, ele não volta atrás. Ele é poderoso. Então, acredite nele. Então, eu quero te convidar a orar com muita fé, a se posicionar. Quando a gente não ora, é porque no fundo a gente não crê. Porque se você tiver a certeza absoluta que Deus ouve e responde a tua oração, você oraria. Então você precisa ir buscar fé dentro de você. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me a ter mais fé. Me dá mais fé, Senhor. Fortalece a minha vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o alimento que sustenta. O alimento que realmente nos sustenta. Amém? Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Demais, demais. Por mais um dia de vida, por mais uma semana que se encerra. E como é gratificante olhar para trás e enxergar que mesmo nos dias mais difíceis, nós vencemos, nós conseguimos terminar o que tínhamos que fazer, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu graça. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada pelo trabalho, obrigada pela família. Obrigada, meu Deus, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Pela certeza, através da fé, de que somos passageiros. A nossa casa não é aqui. A tua palavra diz que Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Então, tudo aqui vai passar. E nós caminhamos para um lugar que o Senhor tem preparado para nós. A nossa maior alegria é ter a certeza de que iremos passar a eternidade com o Senhor na tua presença, Deus. Pai, renova a nossa fé, a nossa força, a nossa alegria de te servir. Que todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, síndrome do pânico, depressão, aquele sentimento que às vezes
vem sobre as nossas vidas, nos fazendo sentir que não temos valor, que a nossa vida não vale nada, que os dias estão passando e não estamos realizando nada. Deus, tira isso de nós. Tira qualquer sentimento maligno. Que toda tristeza, que toda angústia saia das nossas vidas agora, em nome de Jesus Cristo. Porque a nossa vida é tão preciosa, que o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Então, nós não vamos viver uma vida sem objetivo, não vamos viver uma vida debaixo de derrotas, não vamos nos tornar pessoas vitimistas, que murmuram, que só enxergam o que é ruim. Não, de maneira nenhuma. Nos faz enxergar aquilo que é bom, Senhor. Nos faz sempre ter um coração grato. Senhor, abençoa o nosso país, a nossa nação, o nosso presidente, a sua família. Guarda-os, livra-os de todo mal. Protege a vida deles, dá sabedoria, capacita. Abençoa todos aqueles que trabalham com o presidente, dando sabedoria, entendimento. Senhor, tira do governo deste país, do governo de uma prefeitura, de um estado. Tira aquelas pessoas que não pensam no povo brasileiro em primeiro lugar, que pensam só em si mesmos. Pessoas que estão envolvidas em falcatruas, roubando, enganando, mentindo. Arranca essas pessoas do governo do nosso país. Abençoa o povo brasileiro, abençoa a campanha de vacina, abençoa, abre portas de emprego, o comércio vai voltar a abrir, derrama da tua graça. Senhor, que cada um se cuida, que cada um tenha claramente na sua cabeça que quando ele se cuida, ele está cuidando dele e do outro. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra nesse país. Eu entrego o Brasil na tua mão. Nós temos orado com fé pelo país. Deus, abençoa a nossa vida, a nossa família, abençoa a vida de cada um, a família de cada um que está ouvindo a tua palavra, que vai ouvir depois. Passa do teu sangue, nos guarda de toda obra do mal, nos guarda do Covid, liberta-nos, Senhor, de toda obra do mal. Eu quero em especial entregar diante do altar de Deus a pastora Onete, a sua família, que neste dia eles se despediram da sua mãe, que o Senhor possa consolar o coração deles, fortalecer o coração deles, tendo a certeza de que agora ela está na presença de Deus. Por isso abençoa, Deus, a pastora Onete, a sua família, abençoa as minhas primas também, os meus tios, a minha mãe, que perderam a irmã também há 2 semanas, consola o coração deles, fortalece o coração deles, tendo a certeza de que ela está na presença do Senhor. Pai, abençoa a palavra desta noite, que eu não fale nada de mim mesma, da minha inteligência, da minha capacidade humana, mas que eu fale aquilo que é o teu querer, a tua vontade. Eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, quanta gente! Gorete, Karina, Elizabeth, Deus abençoe, Dona Luísa, Deus abençoe. Nós estamos no Facebook e assim que terminar aqui eu subo lá o vídeo pro YouTube. O endereço está fixado na minha página do Facebook, então você pode copiar, manda para as pessoas, convida as pessoas para entrar na página, ouvir uma palavra de Deus. Eu continuo aqui toda sexta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Hoje nós vamos falar do aquilo que realmente sacia. O verdadeiro alimento. Então, abra lá em João, capítulo 6, versículo 41. Evangelho de João,
capítulo 6, versículo 41. Você pode só ouvir agora, mas anote os textos bíblicos para você estudar depois. Murmuravam, pois, dele, de Jesus, né, os judeus, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Esse texto está lá em Isaías 54:13. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, Deus, salvo aquele que vem de Deus, Jesus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí Jesus está falando da crucificação. Disputavam, pois, os judeus entre si, brigavam entre si, dizendo: como pode este, Jesus, dar-nos a comer da sua própria carne? Eles nunca entendiam as coisas profundas do Espírito. Eles nunca entendiam. Eles eram cegos espirituais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Comer da carne de Cristo e beber do sangue, ele faz referência à crucificação, que ele levou sobre ele os nossos pecados, que através do sangue que ele verteu na cruz, nós temos o perdão dos pecados e a nossa comunhão com Deus foi restabelecida. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais, lá no deserto, com Moisés, comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos, olha que interessante, após tudo isso que ele falou, muitos dos seus discípulos, o que é discípulo? Quem andava com ele, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Quem pode suportar tais palavras? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, pensavam a respeito de suas palavras, interpelou-os, perguntou: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele está falando da ascensão dele, né? Depois que ele fica os 40 dias lá, depois da ressurreição. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai
concedido. Ou seja, ninguém vai até Cristo se não for levado por Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse é um dos textos da Bíblia mais importante. Toda a Bíblia é importante. Mas essa palavra, e você pode ler todo o capítulo 6 depois, ela fala sobre um alimento verdadeiro. Aquilo que sacia realmente um ser humano. Aquilo que torna um ser humano pleno. Quando nós falamos de saciedade, nós olhamos para o mundo e tudo que você vê no mundo, todas as práticas, as loucuras, né? Pessoas que fazem coisas e comem coisas e tomam coisas e mutilam o seu corpo e coisas assim que quando a gente ouve a gente fala, não acredito nisso, que isso existe. E você pode ter certeza. Essas pessoas fazem isso para obter um tipo de saciedade. Para se sentir pleno. Porque dentro de si é um vazio infinito. Só que muitos não entendem isso. Então muitos vão para a comida, muitos vão para a bebida, muitos vão para o sexo, muitos vão para o dinheiro, muitos aqueles relacionamentos abusivos. Outros vão para as drogas. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa viciada, que foi viciada em cocaína. E ela falou uma coisa e eu nem sabia disso, nunca, né? Graças a Deus eu nunca nem cheguei perto, né, de drogas. E ela falou assim que quando a pessoa usava pela primeira vez a cocaína, o que ela sentia era um êxtase, uma coisa inexplicável. E ele usou até uma palavra mais pesada, que eu não vou repetir. E que a pessoa, ela se vicia porque ela continua usando, querendo ter a primeira sensação que ela teve quando ela usou a primeira vez a cocaína. Só que não consegue. Então vai, aumenta a dose mais vezes, tal. Por quê? Quer sentir algo através daquilo que não permanece. Porque aquela primeira sensação na cocaína que essa pessoa teve, no testemunho ela conta, nunca mais ela conseguiu de novo. Porque é passageiro. Então quando eu busco um alimento ou qualquer outra coisa que eu acho que vai me preencher, vai saciar esta fome, eu não acho. Então a gente vê as pessoas indo de uma loucura para outra, não é? Se machucando, detonando o seu corpo, acabando com a sua vida, porque não sacia. E a resposta está nessa palavra. Jesus, ele declara várias vezes nessa palavra, eu sou o pão da vida. O que é pão? É um alimento. Só que ele está falando de vida, um alimento de vida. Então quando ele fala de pão, ele fala de um alimento espiritual. Eu não estou dizendo que você precisa comer pão, se alimentar, cuidar do seu corpo, não. Mas eu quero falar do alimento que sacia a tua vida espiritual. Porque não adianta você buscar em algo efêmero, passageiro, ilusório. É como aquelas pessoas que se apaixonam por alguém e só ela gosta. A outra pessoa não gosta, a outra pessoa não sente atração, a outra pessoa não enxerga ela ou ele dessa maneira. Então, é algo passageiro, é uma ilusão.
imagina mil coisas, então acha que vai se casar com aquela pessoa, mas aquela pessoa não gosta dela. Então é uma ilusão. Hoje eu quero te convidar a deixar as ilusões de lado. A parar de perder o teu tempo com coisas que não te alimenta, não te fortalece, não te faz ser uma pessoa melhor. E existem pessoas que acham que elas se sentem melhores quando elas desprezam o outro, depreciam o outro. E é um engano. Porque aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida vai se realizar plenamente se você andar com Ele. Você não precisa do que o outro tem. Você não precisa querer o que o outro tem. O que é teu, se você crê no Senhor, Deus vai dar para você. Você vai trabalhar, Deus vai dar graça no teu trabalho. Deus vai prosperar o teu trabalho, a tua vida. Mas Jesus, ele fala assim, eu sou o pão da vida. E quem dele comer não morrerá. Então a primeira coisa, o primeiro ponto aí importante é a vida eterna. No versículo 47, ele fala isso. Em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, enquanto muitos estão buscando uma eternidade, né? O que vai acontecer, se tem vida depois da morte. Se eu morrer no Covid-19, tanta gente foi embora. Jesus fala, quem de mim se alimenta, tem a vida eterna. Não morrerá. Eu o ressuscitarei no último dia. Você sabe que quando Jesus voltar nos céus, que todo olho verá, ele vai ressuscitar primeiro aqueles que morreram em Cristo Jesus. Ele vai ressuscitar eles primeiro. É disso que ele está falando no texto. Então, a primeira coisa, quem dele se alimenta tem a vida eterna, porque tem uma certeza no seu espírito. Você não pode ter dúvidas dentro de você que você é um salvo, que o teu nome está escrito no livro da vida, que esse alimento te sustenta. Quando a gente anda com Cristo, a gente não fica buscando mais nada. A tua cabeça começa a entender que você não precisa ter 1000 carros, 1000 roupas, 1000 isso, 1000 aquilo, que ninguém precisa saber da tua vida. Que você não precisa demonstrar nada para ninguém. Então, porque aqui dentro já está cheio. Sabe, você não precisa provar amor para ninguém, você dá o amor porque a Bíblia fala para você ser misericordioso e amar. Mas você não precisa fazer isso para provar nada para ninguém. Então, você começa a entender que Jesus te preencheu. E aí, olha que interessante. Essa pandemia, ela tem nos ensinado várias coisas. Sim, nós temos chorado, sim, nós perdemos pessoas. Há 2 semanas atrás, a minha tia faleceu do Covid. Amigos, conhecidos, muitas coisas assim. Muita tristeza, né? De ver as pessoas partindo. Mas tem nos ensinado uma coisa. Que aquela pessoa que não tem equilíbrio, ela não vai suportar. E aí eu te pergunto, quem é que tem equilíbrio? Equilíbrio, quando eu falo para você, equilíbrio é equilíbrio emocional, saúde no emocional. Ou seja, você não é uma pessoa desequilibrada, você não é uma pessoa cheia de ansiedade, você é uma pessoa que pensa para fazer, pensa para falar. Quantas notícias nós ouvimos aí que os divórcios foram lá para cima? Separações, brigas, confusões, família se desentendeu. Mas se você teve o equilíbrio,
Você trouxe a bênção para a tua vida, para a tua casa, e a tua família está muito mais fortalecida. Então, o que parece ser uma destruição para muita gente, para aquela pessoa que está cheia do pão da vida, cheia do Espírito Santo, ela vai passar, ela vai vencer e ela vai sair do outro lado muito melhor como ser humano, muito melhor como servo de Deus. Então, por quê? Porque você está se saciando de Deus. E é algo permanente, é a certeza da vida eterna, não é algo passageiro, não é algo que hoje eu tenho, é como quando a gente quer uma coisa que a gente quer comprar. Já percebeu? Então você viu lá um vestido, você não pode ir na loja, né? Até amanhã não pode, né? A partir de domingo pode. Mas aí você vai, você compra aquilo, você fica torcendo pro cara do SEDEC chegar ou pro motoboy chegar. Aí quando chega, você olha o vestido, ai que lindo, aí você pendura lá. Aquela ansiedade, aquele desejo, pega cartão e passa cartão. Passa. Você percebe isso? E assim com outras coisas. Porque são coisas, eu não estou dizendo que não é para comprar, gente, não é isso. Mas se você não tiver algo que sustenta lá dentro, que te sacia, então mesmo que você não comprou, você vai estar de bem com você, vai estar de bem com Deus. E se você comprou, você vai continuar de bem com Deus, de bem com você. Porque você está saciado. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a vida eterna. 1 João, anote aí, 1 João 5, de 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus. Não tem vida eterna sem Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Olha que lindo. Quem tem Jesus tem vida. Vida hoje, vida amanhã, vida após a morte, vida para a eternidade. Jesus, ele altera até a nossa essência, muda nosso caráter, sabe? Jesus trabalha, parece que na genética, porque você vai se tornando uma pessoa que você nunca imaginou que seria. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Nada vai saciar se você não tem Jesus. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, Jesus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é ter a vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, na carne colherá destruição. Sabe o que é semear na carne? É quando eu quero me saciar fora de Jesus. Todas as vezes que eu quero me saciar fora de Cristo, é na carne. Mas quem semeia para o Espírito, aí é Espírito Santo, do Espírito Santo, colherá a vida eterna. João 6, 27 e 29. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. João 5, 24 e 25. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão.
Amém? E em segundo lugar, qualquer outro alimento é morte. Se você fosse alimentar, saciar a tua vida espiritual com qualquer outra coisa, é morte. É o que nós acabamos de ler. Espírito é vida. A carne é morte. Então, a gente foi como eu falei no início. Então as pessoas vão aí para as loucuras da vida, né? Eu conheço pessoas que se cortam. Então são pessoas doentes, pessoas que entraram num desequilíbrio. Pessoas que vivem atrás de fofoca. Pessoas que se alegram com a destruição do outro. Essa semana e a semana, acho que foi essa semana, a semana passada, que nós começamos a ver, né, aquela história do menino. Então, que aquele monstro fazia com ele e a mãe permitindo. Então, assim, é uma loucura. É, assim, uma obra maligna, terrível. Então, são pessoas que buscam o prazer na destruição, são dominados pelo diabo. São pessoas escravizadas, que estão buscando saciar a sua vida, o vazio que todo ser humano tem dentro de si em outras coisas. E aí nós entramos no vício, nós entramos nas confusões, na destruição, né? Alimentando só a carne. Ah, é o meu prazer, eu quero para hoje, eu quero agora, não importa o dia de amanhã. Só que para muitos o dia de amanhã vai acontecer e você vai ter que colher o que você plantou. A Bíblia, ela nos ensina que o que eu plantar, eu vou colher. E isso é para todo mundo. Para quem crê e para quem não crê em Cristo. É a lei da semeadura, uma lei espiritual. Então, quando eu me alimento de Deus, quando eu sacio a minha fome em Jesus, eu estou plantando a boa semente. Eu vou colher o fruto. Você pode ter certeza que você vai colher o fruto. Você vai ter uma família abençoada. Isso não quer dizer que a tua família é perfeita. Mas você vai ter uma família guardada. Deus vai fazer a obra. Deus vai abrir as portas. Deus vai trazer a cura. Se Ele não curou, é porque Ele quis assim e Deus é soberano. A nossa parte é orar. A nossa parte é crer. Agora, como Ele vai fazer, Ele é que decide. Ele é Deus. Então, quando Jesus fala que os pais dele, Jesus estava discutindo com os sacerdotes, os religiosos, os escribas, né, os donos da igreja lá naquela época. Eles tinham Moisés como um Deus para eles. E o povo no deserto foi alimentado pelo quê? Pelo maná. Todo dia de manhã caía do céu um orvalho, fazia que nem um pão, e a Bíblia fala que era um pão de anjos. Chamou-se de maná, e todo dia, enquanto eles estiveram durante 40 anos no deserto, o maná os alimentou. E Jesus fala, os seus pais comeram desse maná e morreram. Por que Jesus falou isso? Porque eles tinham, né? Nossa, Moisés, o maná, o pão dos céus, que coisa! E diante dele estava o pão verdadeiro, que era Jesus. Por que eles comeram do pão e morreram? Porque eles comiam, alimentavam o corpo, mas não alimentavam o espírito. Não tinham fé em Deus. Não buscavam a Deus, tanto que eles se rebelaram de tal maneira que Deus chegou no limite. Se você ler a história de Moisés, você vai ver que chegou em determinado ponto que Deus falou: todos eles que saíram do Egito, todos morreram no deserto. Não viveram as promessas de Deus. Tal a incredulidade deles. Por isso que Jesus fala, seus pais comeram do maná e morreram.
Só não morreu Josué e Calebe, e a Bíblia fala que havia outro espírito neles, o espírito da fé, e os que nasceram no deserto. Esses é que entraram na terra prometida, mas quem saiu do Egito morreu, salvo Josué e Calebe. Porque o maná alimentou o corpo, mas eles não buscaram a Deus. Eles não se alimentaram no Espírito Santo. Eles não se alimentaram de Cristo. Olha outra passagem que me veio ao coração. Gênesis 25, 29 a 34. A história de Esaú e Jacó. Sabe quando você não dá valor para aquilo que é espiritual? Quando você leva na brincadeira as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são muito sérias. Olha o que acontece. Jacó e Esaú eram irmãos. Esaú era o irmão mais velho. Jacó era o outro irmão. Eles eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro. E Jacó cozinhou um guisado, acho que era um animal, né? E veio Esaú do campo. Esaú era caçador. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixe-me, peço-te comer desse guisado, dessa comida aí que você está fazendo. Porque estou cansado. Por isso, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. O que era a primogenitura? Eram bênçãos especiais que Deus tinha escrito que teria direito o filho mais velho. Então o pai, quando ia morrer, ele abençoava o filho mais velho com bênçãos assim maravilhosas. E aí o que fez Jacó? Jacó queria a bênção. Então ele falou, vende-me, troca aqui por essa comida. Aí disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha o desprezo pelas coisas espirituais. Então assim, ele estava preocupado em saciar rapidamente a sua fome, a fome ali do seu corpo, da sua carne. Então ele abriu mão daquilo que era espiritual, da bênção que o pai dele ia dar para ele antes de morrer, que era uma bênção tão poderosa que ia direcionar toda a vida dele. Então ele abriu mão disso. Por quê? Por causa de um pedaço de carne. Então naquela hora é o que a gente vê aí no mundo. Eu quero saciar isso agora, eu quero ter essa emoção agora. O dia de amanhã que se dane. Não faça isso. Não abra mão de nada espiritual na tua vida. Não tome decisões precipitadas. Não haja pela carne. Não tome nenhum tipo de resolução quando você estiver nervoso, ansioso, preocupado, chorando. Quando alguém te fez uma pirraça. Quando você soube que alguém fez uma fofoca da tua vida. Não faça nada. Ore. Espera passar um dia, 2 dias, vai orar, vai buscar a Deus, vai ler a Bíblia, para você tomar decisões coerentes, não fazer nada pela carne, porque ele fez pela carne. E ele buscou saciar algo naquele momento e abriu mão de algo eterno. E aí, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura Jacó, por um pedaço de pão e um pedaço lá de carne, lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 27, 38. E aí, quando o pai foi dar a bênção, deu a bênção para Jacó. A bênção que era de Esaú foi para Jacó. E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai? Não sobrou uma bênção para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Não deu para voltar atrás. Então, Satanás, ele traz diversos tipos de alimento.
Às vezes são alimentos que enchem os nossos olhos. Mas são todo tipo de alimento que vem das mãos de Satanás. É engano, é mentira, é para te roubar. Vai trazer uma saciedade rápida, sabe? Vai comer e vai passar. E vai te roubar a tua vida espiritual. E vai roubar a tua comunhão com Deus. E vai roubar o teu direito de primogenitura. Todas aquelas bênçãos que Deus já estava lá para te enviar é roubado. Então pare, pense, analise, não faça nada assim afoito, na ansiedade, desesperado, porque eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, calma. Em nome de Jesus. Se você se alimenta do pão vivo, que é Cristo, você vai ter equilíbrio. Você vai estar saciado lá dentro. Você não precisa resolver as coisas no desespero. Para fazer coisa errada, para tomar atitude errada, para depois se arrepender. A gente até se arrepende, mas não consegue voltar atrás para consertar. E isso é que Satanás faz. E por último, quando no versículo 63 a 69, lá de João 6, a gente percebe que muitos vão embora. Muitos vão embora. Essa palavra é dura demais. Eu não consigo viver isso. Olha quantas pessoas deram as costas para Cristo. Porque não quiseram abrir mão do seu pecado. Abrir mão do seu jeito de pensar, do seu jeito de viver. Então assim é um orgulho, uma soberba. Então se acha melhor. Não preciso disso. E chegaram lá e foram embora. Muitos discípulos, a Bíblia fala que eram discípulos. Ou seja, andaram com Cristo, ouviram com Cristo, se alimentaram dos pães, das multiplicação, viram os milagres, ouviram todos os dias a palavra e foram embora. Essa palavra é muito dura. Sabe? Toda palavra de Deus é para cura, é para libertação. E muitas vezes a palavra de Deus ela vai lá dentro de nós. E para a gente entender que tem coisa lá dentro de nós, que o Senhor sabe que está lá e que não deve estar lá. Talvez uma raiz de amargura. Talvez você tá aí muito tempo sem liberar perdão para uma pessoa. Talvez fez algo para você, mas a Bíblia fala para perdoar. Perdão é libertação, é liberação. Então você perdoa. Mas peça para Deus. Perdoe a pessoa. Sabe, todos nós erramos, todos nós pecamos. Não somos melhores que ninguém. Então, Satanás, ele quer colocar alimentos na nossa vida. Mas Deus, Jesus, ele é o pão da vida. Quem dele comer, vai viver a eternidade. Quem dele comer será saciado. Vai se tornar uma pessoa equilibrada, não vai buscar nada aí fora. Porque não vai precisar, não vai ter nem vontade. Porque está tão repleto do Senhor. Quando Jesus multiplicou o pão, os peixes e tal, aí uma multidão não largava Cristo. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não estão atrás da palavra, vocês estão atrás do pão. Então, quantas pessoas vão até Cristo, mas só querem bens materiais? É bênção. Eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela nos ensina uma coisa. O Evangelho de Cristo tem as bênçãos, tem a cura, tem a salvação, mas tem a dor. E todas as vezes que a gente chega num texto que fala da dor, a pessoa não quer ler. A pessoa não quer ler o texto da luta. Mas a Bíblia nos ensina que nós vamos passar por aflições. Quem é que não passou por aflições? Que haverão dias difíceis.
nós caminhamos para o princípio das dores. As coisas não vão melhorar para quem é cristão. Digo que seremos perseguidos, seremos odiados. Jesus falou isso. Leia lá em Mateus capítulo 24. Seremos perseguidos, injuriados, maltratados. Se o próprio Filho de Deus foi crucificado. Então, nós precisamos estar saciados de Cristo. E é incrível. Quanto menos você tem de Cristo, mais você tem do diabo. Quanto menos você está saciado de Jesus, se alimentando do pão da vida, buscando a presença dele, mais o diabo entra. Porque o diabo, ele está ao derredor. Então, se você não está cheio de Cristo, ele vai jogando as coisas dele. E você está fraco, está emocionalmente abalado, está preocupado com isso, com aquilo, que vai ser ansiedade, síndrome do pânico, depressão, angústia, está chorando, não dorme direito, comendo que nem um elefante ou não comendo nada. Então, assim, uma vida de desequilíbrio. Entra na internet e compra tudo que vê. Então, aí tá vindo as coisas do diabo. Alimente-se do pão da vida que é Jesus Cristo. Só ele sacia a nossa fome espiritual. Só ele. Não tem outro caminho. Então, assim, do que você tem se saciado? Do quê? Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, assim, nada vai suprir. João 3,6 fala assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, se eu estou me alimentando de Cristo, então é o Espírito que está entrando. É o Espírito. Então eu estou me fortalecendo. Eu estou curando a minha vida, a minha alma, o meu emocional, o meu corpo. Amém? João 1,13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Querido, aquele que se alimenta do Senhor, ele nasceu de Deus. Por isso que Jesus fala, vai vir até mim quem Deus trazer. Aqueles religiosos não entendiam nada que Jesus falava. Nada. Eles eram tão cegos espiritualmente falando, que quando Jesus falou deles, que eles tinham que comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, então eles já foram pro literal, ou seja, acharam que tinha que morder Cristo e beber o sangue dele. E Jesus estava falando da crucificação, da remissão, do perdão dos pecados, da obra que Cristo ia fazer na cruz. Então não entendia. Sabe por quê? Porque havia um oco dentro deles. E aquilo eles só saciavam com o que estava fora de Deus. Com uma religião. Jesus não é religião. Então eles saciavam querendo ser melhores que os outros. Quando eles jejuavam, eles não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto, não trocavam a roupa e andavam, né, no meio da cidade para demonstrar uma pseudo-santidade. Então, assim, era tudo um vazio, sabe? E o que Jesus falou deles? Que eles eram sepulcro caiado. O que é isso? Um sepulcro, né, onde a gente coloca um morto, lá dentro tem a morte, lá dentro está a podridão, caiado, pintado. Então, por fora parecia tudo pintado bonitinho. Mas por dentro tinha morte. E se eu não me sacio desse pão vivo que é Jesus, eu vou ser como eles. E isso Deus não tem nem para minha vida nem para a tua. Se nós estamos aqui ouvindo esta palavra, é porque Deus nos ama. E Deus quer que a gente busque mais a Ele. Sabe, nós estamos na pandemia, não pode sair muito, então vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais. Tanta gente pedindo oração. Vamos ouvir mais cânticos espirituais.
Vamos declarar Jesus Cristo na nossa casa. Vamos abençoar a nossa casa. Abençoar a nossa família. Falar de Jesus Cristo para os nossos filhos, nossos sobrinhos, netos. Vamos ser luz, 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 luz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar diante do Senhor. Sabe, se você tem se alimentado de algo que não é Cristo, para agora. Para agora. Ah, mas me dá uma sensação leve. Ai, tira minha ansiedade. Não está alimentando. Não está te fortalecendo. No fundo, vai abalar o teu emocional. Porque só Jesus Cristo é o pão da vida. Quem dele se alimenta nunca mais terá fome. É a palavra de Deus. Feche teus olhos. Coloque-se diante do altar de Deus. Lembra que a tua vida espiritual é a parte mais importante da tua vida. É o que é mais importante. Se a tua vida espiritual estiver bem, todas as outras áreas da tua vida estarão bem. Serão vitoriosas. Crescerão. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo teu Espírito. A tua palavra, Deus, que por mais que a gente leia constantemente, sempre nós temos coisas novas para aprender. Sempre o teu Espírito vai falar algo conosco. Por isso nós te louvamos, Pai, por esse privilégio que nós temos de te conhecer, de ter a tua palavra, de estarmos num país livre, que podemos falar do teu nome, que podemos ler a Bíblia, que podemos orar, que temos as igrejas, que podemos nos reunir com os nossos irmãos. Muito obrigada, meu Deus, porque é um privilégio. Nós somos privilegiados. Senhor, todo tipo de alimento que tem entrado na nossa vida, que nós mesmos muitas vezes abrimos a porta, que achamos que vai trazer algum tipo de saciedade para nós, mas que não vem do Senhor, nós não queremos mais na nossa vida. Eu não quero mais na minha vida. Eu quero aquilo que vem de ti. Eu quero aquilo que sacia a minha fome. Eu quero aquilo que me torna uma pessoa melhor, parecida com Cristo. Eu quero aquilo que traz atitudes cristãs verdadeiras, sentimentos verdadeiros, posicionamentos verdadeiros, que me faz ser luz. Luz na minha casa, luz no meu trabalho, luz na rua, luz na igreja, luz no supermercado, em qualquer lugar. Eu não quero que tenha rancor dentro de mim, Senhor. Eu não quero mágoa de ninguém, sentimentos de pequenez, me sentir menor que qualquer pessoa, inferior, ou começar a me vitimizar, ou, sabe, Senhor, comparações com outras pessoas, em nome de Jesus Cristo. Limpa o nosso coração, limpa o nosso corpo, limpa a nossa alma. Se alguém nos ofendeu, liberamos perdão agora. Eu libero perdão para toda pessoa que possa ter me ofendido. E abençoo esta vida em nome de Jesus. Senhor, queremos também, ó Deus, pedir pela nossa família. Guarda a nossa casa. Coloca teu anjo em cada casa. Passa do teu sangue em cada vida. Nos livra de todo mal. Nos livra do Covid-19. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Senhor, em nome de Jesus, abençoe este país, que este país retome a economia, Pai. Que os comércios se abram, mas, Senhor, também que os hospitais diminuam as internações. Senhor, faz um milagre nessa terra. Nós te pedimos, Pai. Misericórdia. Perdão, Deus. Senhor, dá-nos um final de semana abençoado. Que essa palavra continue falando no nosso espírito. Que todas as vezes que Satanás trazer aí um prato de lentilha,
um guisado, como ele fez com Esaú, que abriu mão da coisa mais importante da vida dele, para saciar algo momentâneo. Senhor, que nós possamos falar não. Não para Satanás, não para suas ofertas, não para suas enganações, as suas mentiras, as suas ilusões. Nos ajuda, Deus, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa vida espiritual. Abre os nossos olhos, que a gente não seja cego espiritual como eram aqueles religiosos na época de Cristo. Senhor, nos guarda disso, Deus. Nos guarda e nos livra, Deus. Pai, nós te agradecemos, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o poder do teu Espírito Santo seja com cada um. Que cada um seja ricamente abençoado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abençoa o final de semana, abençoa o início da semana, a nova semana, derrama da tua graça, nos livra de todo mal. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Olha, é uma bênção ter vocês aqui. Hoje tá cheio. Quem entrou mais tarde? Roberta entrou mais tarde. Rosa entrou mais tarde. De sexta-feira às 20 horas. Então, volta aí o vídeo e aí você pode assistir do começo. Eu vou estar agora colocando no YouTube, no meu canal do YouTube, que tá lá no meu Facebook gravado o canal. Entre no canal. Coloca lá no sininho, todas as vezes que eu pôr uma pregação, uma palavra, você vai ser avisado para ver. Compartilhe, fale para as pessoas do canal, compartilhe o vídeo na sua página do Facebook, que se for bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Eu te abençoo, que Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus, até domingo às 19 horas, se assim o Senhor permitir. Lembrando que domingo você pode ir à igreja. Glórias a Deus. Domingo as igrejas estarão abertas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.